Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato. Uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado diretamente no Estúdio Hall, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo, tocando o programa, Ayrton Centeno. Bem-vindo, Ayrton. Salve, Kátia. Também conosco na bancada, o homem que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. Oi, Kátia. Oi, Ayrton. Estamos aí. Coisa boa, Dão. E hoje vamos conversar com uma pessoa que há anos participa de uma disputa judicial aqui em Porto Alegre e também no país, né? Com grandes implicações sociais. Ele é integrante da Frente Nacional de Defesa dos Territórios Quilombolas, seção do Rio Grande do Sul. E nas últimas semanas esteve no centro de uma grande disputa que ainda está em andamento. E também dá suporte a 11 territórios quilombolas situados na capital gaúcha. Muito bem-vindo, meu amigo, advogado Onir Araújo. Obrigado, Kátia, Ayrton, companheiros de bancada, e é um prazer e espero modestamente contribuir no debate aqui. Vai lá, Ayrton. Vamos lá. Onir, eu queria começar tocando num assunto que a Kátia falou brevemente agora, que é o seguinte, em relação à questão quilombola no contexto urbano. A Kátia acabou de dizer que tem 11 territórios quilombolas em Porto Alegre. E para a gente se situar, assim, nesse começo de conversa, onde estão esses 11 territórios quilombolas em Porto Alegre? Então, eles estão espalhados, né, por quase todas as regiões de Porto Alegre, né? Na Zona Sul, nós temos ali na Glória o Quilombo dos Alpes, o Quilombo Flores e o Quilombo Santa Luzia. Mais aqui para centro, né, Zona Sul também, nós temos ali o Quilombo Lemos, que fica atrás praticamente do Asilo Padre Cacique, que é com quem ele contende. O Quilombo do Areal, da Baronesa, né, o berço do samba aqui em Porto Alegre. O Quilombo Mucambo, que fica ali do outro lado do Largo Zumbi dos Palmares. E o Quilombo da família Fidelix, né, que fica próximo ali ao Hospital Porto Alegre, muito perto do que seria o epicentro da antiga ilhota aqui em Porto Alegre, né. Na Zona Norte, nós temos o Quilombo dos Machado, que fica próximo, próximo a Sertório, ao lado praticamente do que atualmente é o Carrefour, né, que é o antigo Big da Sertório. Temos o Quilombo da família Silva, que fica em Três Figueiras, que é o primeiro quilombo urbano titulado do país. E temos também o Quilombo Qued, que tem relações de origem com o próprio Quilombo da família Silva, é praticamente do outro lado da rua, na Nilo Peçanha, era um território só que o traçado da Nilo acabou separando, né? E na Zona Sul mesmo tem o Quilombo da família Ouro, né? É lá na Vila Mapa, naquela região da Vila Mapa, Lomba do Pinheiro. Existem mais comunidades quilombolas que com o processo, as pessoas tendem a encarar os quilombos como, digamos assim, como uma fotografia, né? Como uma reminiscência, etc. O quilombo, ele é uma expressão de presença civilizatória banto-africana que chegou aqui, né? Junto com o processo de invasão do país. A origem é dos povos ali de língua banto,
da maioria, né, dos escravizados que vieram para o Brasil, vieram dessa região, são várias nações e que, de certa forma, unificados pelo referencial linguístico banto. Então, são processos dinâmicos de reconstrução da liberdade, do modo de ser, de viver, com referencial de matriz africana, numa releitura constante ao longo da história aqui no Brasil, né? Então, é um processo dinâmico, né? Infelizmente, o colonizador, né, ele tende a encarar como uma fotografia, né? Ele tende a encarar como um fenômeno arqueológico, digamos. Mas, na verdade, são expressões civilizatórias que se mantêm ao longo de geração por geração há praticamente 523 anos. De todos os quilombos que tu citaste, o único que tem a sua situação resolvida sem qualquer pendência é o quilombo da família Silva. Ele é titulado parcialmente, né? Existe um questionamento de valores por um dos invasores e grileiros. Os valores já estão depositados, mas eles estão questionando os valores. Existe também uma pendência ainda, que é um traçado de rua, que é da Rua João Caetano, que em sobreposição com o território, em que a comunidade reivindica a desafetação. Aí é junto à prefeitura. Junto à prefeitura, a desafetação dessa área e a titulação em nome do território. Mas a posse está consolidada. Pois é, tanto o quilombo da família Silva quanto o quilombo Ked, eles estão numa região que é a região de alta burguesia em Porto Alegre. E incomodam muito, né? A especulação imobiliária, e é o que a gente está vendo acontecer agora, né, no quilombo Ked, inclusive com a destruição de casas, né? Olha, eu acompanho já, eu estou morando em Porto Alegre praticamente há 30 anos, vão fazer 30 anos agora em 2024, e tive a oportunidade de acompanhar esse processo de assunção, né, na disputa territorial a partir da identidade, né? Não é identitário, a partir da identidade de matriz africana, né? Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, ele tem um referencial de presença negra africana que, inclusive, impactou o cenário nacional, né? A questão do 20 de novembro foi o Grupo Palmares, que começou a se reunir ali na Marcílio Dias e muito perseguido na época do regime militar, né? E até ontem foi aprovado, né, no Congresso Nacional, o 20 de novembro, como feriado. Mas eu gostaria de destacar isso. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de terreiros de matriz africana, né? Batuque, Umbanda, até Candomblé também, né? Mais do que a Bahia. Que é surpreendente, né? Porque, digamos assim, no senso comum, a gente não pode imaginar isso. Até porque a nossa presença africana é menor, obviamente, do que a presença da Bahia, né? É verdade. Desculpe, é mais em quantidade. Em quantidade de... não em praticantes. Tem um filme muito bom que fala sobre isso, o Cavalo de Santo. Cavalo de Santo. Porto Alegre, se vocês perceberem, a população de Porto Alegre dorme ao som de tambores de matriz africana, né? Uhum. Se vocês prestarem atenção à noite, quando estiverem para dormir, vocês vão escutar as sinetas e os sons dos tambores de matriz africana em todos os bairros de Porto Alegre. Então, essa presença civilizatória de matriz africana, além dos clubes negros, né? Floresta Aurora, Satélite Prontidão e aqueles que já foram extintos, né? Democratas e assim por diante, que eram os espaços, junto com as escolas de samba, societárias, né? Negras, né? Se tem uma visão muito distorcida que digamos que o povo negro não está organizado, né? Está organizado, sim,
tanto nos terreiros, como nos clubes, como nas escolas de samba, nas várias expressões societárias, né, que contidas, né, muito contidas. No caso ali de Três Figueiras, ali daquela região, que era a antiga bacia, que a gente chama de bacia do Monte Serrat, e é a continuidade da colônia africana, que atravessava ali o bairro Rio Branco e ia até aquela região. Ali foi um processo que foi a continuidade do processo, que foi muito violento, de remoção dos negros e negras da região central de Porto Alegre, e foi a remoção mano-militares da antiga ilhota, e as pessoas jogadas de qualquer jeito no que se entende hoje por Restinga, e as pessoas têm que acabar se reinventando. Ali, a gente teve a oportunidade de testemunhar, no final da década de 90, início dos anos 2000, havia uma comunidade quilombola em torno de um terreiro, ali na Nilo Peçanha, que era o terreiro da Mãe Dorsa, ali na Vila Mirim, né? E esse terreiro, que era um grupo de famílias organizadas em torno desse terreiro da Mãe Dorsa, para a expansão e feitura do traçado da Nilo, ali onde era o antigo Dado Bia e tal, e a Vila Mirim, eles foram removidos violentamente, né, naquele período, né? E a gente está falando de que ano, Onir? Final da década de 90, início dos anos 2000. E foi retirado também, acabou sendo retirado a parte significativa da Vila Mirim e da própria Vila Jardim. E eu costumo dizer que, além de violento, né, o sistema colonial, ele é extremamente cruel e sarcástico, porque aonde eram esses territórios agora é o Parque Germânia e o Jardim Europa, né? Então tinha um terreiro, né? E ali na contramão disso, né, também no início dos anos 2000, os Silva, que tem essa relação ancestral e comum com o Quilombo Quede, resistiu a essa violência. Ali eles estavam com uma sentença transitada em julgado, também na justiça comum, né? E veio com toda a violência o despejo em 2005, e muitos de vocês, quem é mais antigo, se lembra que foi uma resistência heróica, né? E com muito apoio da sociedade, e os Silva resistiram e conseguiram reverter, inclusive, abriu toda essa discussão de quilombolas em contexto urbano, tanto na academia como no próprio poder judiciário, né? E se conseguiu naquele momento, já é um precedente histórico, né, se declinar a competência da discussão para a Justiça Federal, se trancou, mesmo com a decisão transitada em julgado, se conseguiu manter a posse, e ao final, em 2009, o Quilombo, mesmo com muita pressão, foi titulado, né? Mas a paz não, apesar da tranquilidade em relação à posse do território, dia a dia não... a paz não se consolidou, né? Em 2010 teve um evento muito trágico, que foi justamente os jovens quilombolas, quando chegavam do trabalho, etc., eram abordados no entorno, pessoas vindo do trabalho, eram abordadas violentamente ali no entorno, na praça, pela BM. E a liderança do Quilombo, à época, falecido em 2021, o saudoso Lorico, né, que os encantados e os orixás o tenham, o Lorico tinha ido numa palestra no campus do Vale e me falou que isso estava acontecendo, e retornou e foi no posto da BM, a que tem ali em Três Figueiras, falou: olha, vocês sabem que é uma comunidade quilombola titulada, os jovens estão sendo humilhados, o pessoal mora ali, etc, etc. Eles falaram: olha, vamos tomar providência, sim, né? E à tarde ele estava com o neto dele, né,
na frente do quilombo, e a providência foi uma abordagem violenta com ele, uma pessoa já de idade, na frente do neto colocado na parede. Um parente do quilombo estava saindo para ir no mercado para fazer a janta, viu ele naquela situação, correu para chamar, para acudir, e entrou. Os brigadianos invadiram o quilombo, retiraram esse morador que ia fazer a denúncia de dentro da sua casa, o espancaram na frente, no pátio do quilombo, né? Na frente das crianças que estavam chegando do colégio na hora. Isso foi em 2010, houve uma denúncia sobre isso, se cobrou da corregedoria da ABM, inclusive a pessoa que foi agredida foi colocada como réu, foi presa. Nós tivemos que fazer todo um esforço para liberar essa pessoa da prisão indevida. Se teve toda a reação, né? Ele ficou respondendo como réu, uma das pessoas que tentaram acudir o Lorico, e o quilombo entrou com um pedido de medida judicial perante o Ministério Público Federal, e o Estado do Rio Grande do Sul foi condenado por danos morais coletivos, né, já em 2 instâncias, e provavelmente essa decisão vai ser mantida. Continua tramitando. Olha, a última informação que eu vi, já estava praticamente decidida a manutenção da decisão de 2º grau no STJ. Né? Então, ou seja, é um assédio permanente, né, do entorno, né? É óbvio que a gente não quer generalizar, né? Mas esses são fatos concretos que, inclusive, estão documentados, né? E a situação ali do quilombo, Ked, né? Podia nos contar, assim, tentar rapidamente explicar o que está acontecendo ali? Eu vi uma fala de uma das lideranças ali do quilombo que, assim, para mim foi muito forte, né? E me chamou muito a atenção. Que ela diz, nós servimos para trabalhar para eles, nós trabalhamos no country, né, que é do lado ali, mas não servimos para morar junto a eles. Essa fala foi extremamente impactante, foi na reunião da Comissão de Direitos Humanos do Estado, na Assembleia Legislativa, e logo após ela falar isso, recebeu uma notícia que estava havendo uma operação da BM no quilombo, e todos tiveram que sair e se dirigir para a comunidade, e teve um apoio importante de pessoas, de conselheiros, para ir lá em loco ver o que estava acontecendo. Bom, ela resumiu bem, né? Porque, na verdade, a presença ali naquela região é uma presença quase secular, quase de um século, né? Então, os quilombolas ali foram utilizados para a construção do próprio clube, né, inglês, que era o Country Club, foram utilizados como mão de obra também na expansão ali do Colégio Anchieta. Alguns estudaram até no Colégio Anchieta, foram alfabetizados, prestam serviços para essas pessoas que foram chegando no bairro, né, com alto poder econômico, de jardinagem, cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, ou seja, a fala dela é bem sentida, porque é o que eu escuto por parte das quilombolas e dos quilombolas cotidianamente lá. Então, o que está em jogo... Houve essa expansão imobiliária que teve e especulação que teve um aumento de grau muito grande a partir de 2010 e 2011, com a questão dos mega-eventos, mega-projetos, alterações legislativas no regramento urbano,
e assim por diante, para facilitar esses empreendimentos. E esse processo veio se aprofundando, né? Aí, em 2013, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação que seria para melhorias da comunidade, de saneamento e tal, e absurdamente, sem a participação, citação, informação por parte da comunidade, absurdamente a decisão foi a remoção da comunidade da região. Realmente essa decisão está transitada em julgado e foi por isso que nós manejamos, né? A comunidade, com todas as limitações que tem, pediu para manejar a ação rescisória, que foi distribuída no final de semana, e também aguarda, até agora, está aguardando que o Ministério Público Federal, o próprio INCRA, Procuradoria do INCRA, Fundação Cultural Palmares, que atravessou uma petição nesse processo aonde houve o trânsito em julgado para ser inserida na lide, né, no processo, e foi indeferido esse pedido. Ela está manejando aí, procurando recorrer dessa decisão, que não recepcionou ela na lide. Então é um quadro que foi sendo construído de alterações legislativas, né? A ausência, por exemplo, a aprovação do EVU para esse empreendimento ocorreu sem qualquer consulta, e está previsto na Convenção 169 da OIT, no seu artigo 6º, a consulta livre, prévia, informada de qualquer medida legislativa, administrativa que impacte os territórios, né? A consulta prévia. Então foi aprovado, por exemplo, no CMDOA, se eu não me engano, em 2021, a liberação desse empreendimento. O que é o CMDOA? Só para o Conselho Municipal de Desenvolvimento, Urbanismo e Ambiente, né? É o conselho que acompanha, né, dos munícipes, né, que acompanha justamente essa questão da cidade, do plano diretor. Do plano diretor, do uso, né? Aliás, como é que tem sido a participação da Prefeitura nesse episódio? Olha, a atuação da Prefeitura, se eu puder sintetizar para o ouvinte, é como um corretor de imóveis. Assim, para ter uma imagem para que a pessoa entenda do que está se tratando, né? Ela fez está construindo um termo de conversão de área pública, porque a comunidade perdeu praticamente 2/3 do seu território. A área, por exemplo, de convívio, onde havia as mangueiras de criação de animais, as plantações, o campo de futebol, a própria sede societária, comunitária, ou seja, foi sendo grilada ao longo desse processo, né? E a comunidade está exprimida num leito viário, que é o traçado da Freicaneca. Ela é anterior, é importante que o ouvinte entenda que a comunidade, assim como os Silvas, é anterior a esses traçados de arruamento. O traçado foi feito dentro das propriedades. O traçado foi ali, o processo de loteamento foi feito ao sabor dos interesses. Sim. Né? Com a Prefeitura funcionando como corretora. Como corretora. E nesse caso, tem esse termo de conversão de área pública entre... um deles é entre a Cauter Empreendimentos Limitada, inclusive ainda não está concluído, que vincula esse quadro como contrapartida desse empreendimento que está impactando profundamente a região ali, inclui a conclusão do traçado viário, uma praça, e, por razão de consequência, a extinção do quilombo naquela área.
E aí vem algumas propostas que está nesse termo de conversão de área pública, que a comunidade quilombola rejeitou. Teve uma proposta, uma assembleia realizada no Colégio Bahia, no dia 15 de dezembro de 2022, a comunidade foi lá e rejeitou uma proposta que era o reassentamento de 52 famílias num projeto habitacional lá na Sotero dos Reis, ou seja... Onde é que é isso? É a Zona Norte de Porto Alegre. Norte. E para os restantes, são 100 famílias, a questão do bônus, moradia, etc. Ou seja, desmembra a comunidade. Desmembra a comunidade perde os vínculos com o local. Onde inclusive quase todos trabalham, onde as crianças estudam, que estudam no Colégio Bahia ali ao lado, e desrespeita a própria decisão da comunidade, que lá falou, olha, não, nós queremos ser respeitados aonde nós vivemos. Essa foi a posição. No dia 6 de janeiro, para nossa surpresa, a Defensoria Pública Estadual, que estaria acompanhando moradores que estariam fazendo acordos individuais vinculados a esse termo, né, chama uma reunião e a comunidade quilombola foi muito hostilizada pela defensora pública que está manejando essas ações e pelo próprio secretário de Justiça, secretário de Habitação do município, esse senhor chamado André Machado, né, que está nesse termo como encaminhador ele não é nem compromissário nem comprometente, mas faz parte do termo para executar essa violência. A prefeitura tem sucessivamente falando que quer o bem de todo mundo, quer ser, quem é quilombola e quem não é, etc, etc. Mas ela nega a própria existência e a própria autodefinição da comunidade. E é importante que quem está me escutando saiba que enquanto se propaga fake news de que se quer o bem de todos, eu, por dever de ofício, tenho que acompanhar a defesa da comunidade e, acessando o processo administrativo do INCRA, há coisa de 2 semanas atrás, eles... eu posso depois fornecer para vocês, porque eu acho que é uma peça histórica. Eu acho que Goebbels, né, poderia assinar essa proposta da prefeitura. Ela impugna de forma completamente extemporânea, porque não é o local apropriado para isso. Ali está se discutindo a regularização fundiária e ainda o relatório técnico de identificação ainda não está pronto, está em análise 2 peças, então não foi publicada a portaria ainda. Tanto o laudo antropológico já está pronto, já está inserido, como o pleito territorial de demarcação também. Isso vai ser analisado pelo corpo técnico do INCRA. Por que o INCRA? Porque pela... Titulação. Porque o que ocorre? Zona rural? Não. Veja bem, o que ocorre? O procedimento, ele começa com a autodefinição da comunidade, o registro perante a Fundação Cultural Palmares e por um decreto que regulamenta como vai se efetivar essa titulação, o INCRA, por esse decreto, é o órgão responsável para efetuar todo o procedimento de estudos, avaliação e depois encaminhar a titulação do território. Até pela expertise que o INCRA tem. Então, essas peças estão para análise do INCRA, está bem adiantado, inclusive, e o momento oportuno para se contestar, etc., laudo, etc., é após a publicação. Então, não foi publicado ainda. E a impugnação, o que chama atenção é que eles falam um discurso que estão atendendo aos interesses dos quilombolas, de todos, etc., mas está lá, escrito por eles. Eles não reconhecem, eles impugnam a autodefinição
da comunidade uma série de impropérios naquele texto, e nem é o local competente, né, para se enfrentar um questionamento a uma autodefinição de uma comunidade. Eles teriam que estar demandando contra a Fundação Cultural Palmares, que certificou, entendeu? É outro espaço para fazer essa discussão. E o que chama atenção é eles sabem disso, é óbvio que eles sabem disso, porque esse documento é um panfleto para, digamos, pressionar, criar uma pressão sobre a autarquia federal, que tem a incumbência, a missão de fazer, dar conclusão ao que está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, é uma pressão política. É uma pressão política, é se utilizar do momento, um momento delicado, mas é importante que o ouvinte entenda que isso, saiba que isso está acontecendo, quer dizer, existe um discurso de que, olha, queremos o bem de todos, tadinho deles, eles têm que sair dali, etc. As pessoas estão há 100 anos ali, trabalham ali. E aí, na verdade, esses digamos, bem intencionados, entre aspas, é importante que o ouvinte saiba que enquanto ele se fala isso, se milita de forma proativa para expulsar, para fazer uma limpeza étnica a serviço da especulação imobiliária dessa comunidade centenária ali no bairro Boa Vista. Nós podemos fornecer para vocês a impugnação, e é até importante que se registre, porque se compare o que se diz e o que se faz por parte dos gestores, né? Teve um ganho na justiça, né, agora no dia 27, em que conseguiu barrar a demolição das casas. Mas qual a expectativa? A prefeitura deve recorrer disso? Cabe recurso, né? E provavelmente a prefeitura já vai manejar esse recurso. O último andamento que eu vi antes de vir para cá, eles estão... ainda não tinha aberto o prazo, mas já havia o registro para eles se impugnarem ou recorrerem desse acórdão, dessa liminar que foi concedida ali pelo segundo grupo, pelo desembargador relator, o doutor Francisco Conte, inclusive muito bem fundamentada, tecnicamente falando com um olhar bem técnico, né, digamos, do quadro, mas é uma medida que é óbvio que eles vão recorrer. Ou seja, o mérito vai ainda ter uma longa demanda, mas a liminar foi importante diante da pressão que está ocorrendo, né? Que não é pequena, e que inclusive tem colocado aquelas mulheres guerreiras lá que são a liderança daqueles territórios, inclusive em risco de vida. Eu queria te perguntar uma outra coisa, ampliando um pouco, digamos assim, o nosso território de exploração dessa questão dos quilombos urbanos. Pelotas e Rio Grande, por exemplo, tem também uma grande população de origem africana. Há quilombos urbanos também no interior? Não, existem quilombos, né? Quilombos, mas aí rurais, espalhados pelo Rio Grande do Sul. Digamos, na área rural, né, no município. Parece que tinha uma comunidade urbana que estava em processo de se autodefinir enquanto tal, né? Mas é importante até, vocês vejam como essa pergunta tua é muito importante, assim, né? E até agradeço o espaço que vocês estão dando, porque é uma pergunta recorrente, né? E o Silva foram muito protagonistas em trazer essa discussão de territorialização das expressões civilizatórias de matriz africana para o que se entende por essa dicotomia urbano-rural, né? Até se olhar o que era aquela região há 40, 50, 60 anos atrás, né? Era a periferia rural de Porto Alegre e tal. Então,
nós, assim, a Constituição, na prática, ela, em relação a comunidades quilombolas, ela não faz essa distinção, tecnicamente falando, né? Apesar de ter grafias nesse sentido, né? Do rural e do urbano. O que nós estamos tratando é da nossa presença civilizatória enquanto povo no país. E aí não importa sobre esse aspecto, inclusive de direitos, se nós estamos num espaço que se entende como rural ou como urbano. São presenças, expressões civilizatórias do nosso povo. É óbvio que existem características diferenciadas, né? Ou pela concentração. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o quilombo com maior área é o Quilombo dos Alpes, né? O Quilombo dos Alpes, o pleito inicial pegava 102 hectares e no relatório ficou em torno de metade, 48 hectares. Ali se tem toda uma relação, né? E aí tem espaço para tu criar animais, etc. Mas mesmo em espaços muito antropizados, você vê uma relação, digamos, diferenciada, né? Ou seja, não existe objetivamente essa distinção. E uma coisa importante que as pessoas entendam é que a posse e o uso desse território, ele é de governança coletiva da comunidade. Então, ela, inclusive, é que define, por exemplo, o uso das moradias. E não pode ser objeto de... Não é uma titulação individual. Individual. Então, o título vai para a associação e a associação e as regras do quilombo definem o uso. Todos são assim. Todos são assim. Uhum. Essa é uma diferença em relação tanto à luta pela reforma agrária como o movimento dos sem-teto, né? Então, é um uso coletivo, é uma governança coletiva, mesmo que tenham as unidades individuais. O título sai coletivo, indiviso, para a Associação Quilombola do Território. Então, por exemplo, esses acordos individuais que estão ocorrendo vinculados a esse termo de conversão de área pública, eles estão sendo um subterfúgio que está sendo utilizado para se cindir o quilombo. Uhum. Em primeiro lugar, quem vai estar sendo emitido na posse dessas áreas, dessas pessoas que estão saindo, fazendo essas negociações, ao contrário do que a prefeitura tem informado no processo, né? E para o público em geral, não é a prefeitura. Quem vai estar sendo emitido na posse, de acordo com o termo de conversão de área pública, do acordo da prefeitura com o Zafari, o grupo Zafari de empreendimentos, é a empresa. É a empresa que vai estar sendo emitida na posse. Então, a posse, ela está sendo esbulhada indevidamente. Porque o normal seria se aguardar a conclusão do processo do INCRA para que a prefeitura ou aquele indivíduo que não se auto-identifica contestar e pleitear da União a indenização. No Silva teve indenização, né? Teve indenização, teve depósito. As máquinas Condor aceitaram o valor depositado pelo INCRA. Então, seria um momento oportuno. O que está acontecendo é um ato simulado de ilegalidade e uma violência ao território que está sendo alvo indevidamente de uma especulação
da área, que é uma posse coletiva. Por que eu digo que é indevida? Porque, por exemplo, você não pode negociar o que não é seu, né? E o que é extremamente preocupante e triste é ter uma defensora pública estadual chancelando esse tipo de manobra, né? Que foi objeto, a comunidade quilombola solicitou à ouvidoria da Defensoria Pública Estadual a abertura de um processo correicional em relação à atuação dessa colega, né? Então, veja bem, no máximo, o que essas pessoas que estão negociando lá poderiam receber é uma indenização em relação à benfeitoria que elas eventualmente fizeram, nunca em relação à terra, e muito menos ser emitido na posse um terceiro que não é nem um município. Uhum. Tanto é que no dia 13, eu estava lá e o procurador do município só chegou às 1h30 da tarde. Não havia nenhum representante oficial do DEMAB. Quem estava efetuando a demolição era chefiada por um cidadão que é ligado, não se identificou, e ele é ligado a grupos irregulares de segurança privada na região. Na minha terra se chama isso de milícia, né? Lá no Rio de Janeiro. Né? Seguranças privados. Eram 30 pessoas disfarçadas de operários, né? Sendo que daqueles 30 que estavam ali, se 5 ou 6 eram realmente operários, eram muito, porque a gente, olhando o porte físico e a mão das pessoas, a gente via que o único calo que tinha em algumas mãos era no dedo que aperta o gatilho. Então, aquelas mulheres que estavam lá ficaram diante, né, no meio do território, com a máquina, com a patrola em cima, com a água sendo desligada, a comunidade ficou sem água praticamente o dia inteiro, diante de jagunços. Diante de pessoas que nem a Brigada Militar, quando chegou lá, identificou. Bom, não sei porquê também, né? Mas a Polícia Federal, que quando chegou, que buscou esse cidadão para ser identificado. Então, vejam bem, quem estaria sendo emitido na posse ali, naquele momento, no dia 13, era a empresa, e iam colocar no meio do território quilombola pessoas com esse tipo de, digamos, de vinculação duvidosa. Ou seja, como é que ficaria o cotidiano das crianças que ficam na rua quando chegam do colégio? Das mulheres ali quando chegam do trabalho? Ou seja, é uma situação muito grave que essa liminar, de certa forma, trouxe um alento, né? Trouxe um alento. É óbvio que vai ser objeto de recurso. E a pressão continua. Ontem... Ontem, na quarta-feira, esse programa ele é gravado, né? Ele vai ao ar no sábado, então só para ficar claro para o nosso ouvinte. Na quarta-feira, né? Teve uma operação... A gente já está terminando, então... Então, na quarta-feira teve uma nova operação sem explicação da Brigada Militar, inclusive com drone, entrando na casa das pessoas, não se informou do que se tratava. A comunidade está até agora procurando saber por que houve essa operação. Ou seja, a pressão vai ser enorme, estamos lidando com um poder econômico muito grande, né? Não é pouco. Eu assisti a propaganda do novo condomínio que eles querem construir, é um troço que tu olha aquilo e pensa, uau, né? Que paz, que lugar, maravilhoso. Maravilhoso, né? Ou seja, todo mundo queria morar num lugar assim, mas... Tem nome o condomínio, não?
Eu acho que tem. Tem, eu não me lembro. Não. É alguma coisa europeia, né? Só pode. Vocês me permitem, porque se inclui na questão dos ataques, a diretora do Colégio Bahia convocou para quinta-feira da próxima semana. Dessa semana, hoje, uma reunião de emergência com os pais, né? Porque existe uma ameaça de encerramento de turmas por uma pressão que está vindo por parte de uma creche que existe ao lado, junto com a prefeitura, de que praticamente ameaça a existência do Colégio Bahia enquanto tal. Né? Mais essa situação, ou seja, existe um ataque conglobado para se tirar as condições de vida e de existência dessa comunidade ali na região. Muito obrigada, Onir, pela tua participação no nosso podcast. Com certeza, tu tá com a camiseta aí, reparação já, né, da Frente Quilombola e, assim, na minha modesta opinião, a questão da titulação dos quilombos é a política mais radical de reparação que se possa ter nesse país, né, ao povo negro. E necessária. Urgente. Gente, quero aproveitar então para te convidar para apoiar o nosso jornalismo, apoiar o Brasil de Fato. Entra lá no nosso site em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua para a gente continuar fazendo esse jornalismo que traz o que a grande imprensa não traz. Descomplicando a economia. Pois é, Kátia, Centeno, Onir. O poder econômico ele não tem limites, né? É uma coisa impressionante. Vejam que da Constituição até 2016 tinha uma regra, na verdade não havia regra que limitasse os gastos públicos. E por conta disso é que os gastos vieram crescendo ao longo do tempo, né? Claro que existia uma regra de meta de superávit fiscal que exigia que a arrecadação fosse maior do que o gasto para poder pagar a dívida, enfim. Mas o gasto não tinha limitação. E esta é a lógica de um estado de bem-estar, ou seja, o gasto precisa crescer. Ele tem que crescer de acordo com a necessidade da população. A população aumenta, né? A população envelhece, nós temos crianças, nós temos necessidades, então o gasto público precisa crescer. Inauguramos uma regra em 2016, junto com o golpe da presidenta Dilma, veio uma regra que rompia com esta lógica, que era a regra do congelamento dos gastos. Esta regra fiscal de congelamento dos gastos, ela é contra a Constituição. Que, na verdade, o congelamento de gastos, a gente traduz redução de gastos. Porque quando eu congelo, mas a população cresce, significa que o gasto por pessoa diminui. A população vai crescendo, as necessidades crescem, o PIB cresce, a economia cresce, a arrecadação cresce, mas o gasto não pode crescer. O que significa dizer que aquela lógica da Constituição de 88 ficou rompida. Rompida a partir de 2016. E aonde que chegamos agora? Veja que agora nós criamos uma possibilidade de reverter esta lógica de novo e voltar a fazer com que a Constituição continuasse a ser implementada no Brasil. Com o governo Lula, né, a primeira medida que foi tomada, foi antes do início do governo, foi a PEC da transição, que permitiu ao governo, durante este ano, gastar mais do que no ano passado. Para garantir o Bolsa Família, para garantir o reajuste do salário mínimo, o reajuste de servidor público, que já estava congelados há 7 anos, né? Então, para dar um fôlego ao novo governo, então se permitiu ao novo governo, a PEC da transição, um aumento de gastos de aproximadamente 140 bi para este ano de 2023. Mas o governo acabou de alguma forma, se comprometendo a manter a lógica da limitação dos gastos, inaugurada em 2016. Ou seja, o governo não pôde romper com a lógica da Emenda Constitucional 95. E como é que o governo resolveu essa questão de manter a lógica, de cortar gastos, de limitar gastos,
mas permitir que o gasto cresça com o arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal, o governo acabou meio que se amarrando nesta lógica, porque esta lógica ela é inconstitucional. Por exemplo, eu não posso limitar gastos quando nós temos o compromisso de garantir direitos, quando nós temos compromisso de reduzir desigualdade, quando nós temos compromissos de erradicar a pobreza. Eu não posso limitar gastos. Mas, para fugir da regra da emenda 95, o governo acabou apresentando o tal do novo arcabouço fiscal. Vocês devem ter escutado, né? Sai o tempo todo, o novo regime fiscal. Como se agora os gastos pudessem ser liberados. Não é isso que vai acontecer. Os gastos poderão crescer acima da inflação pelo arcabouço fiscal, mas limitado a 70% do crescimento da arrecadação. E não pode ultrapassar a 2,5% de crescimento real. Além disso, o governo se comprometeu com equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? Quer dizer o seguinte: tem que zerar o déficit. Nós estamos há mais de 10 anos com déficit fiscal. Déficit quer dizer, estamos gastando mais do que estamos arrecadando. Gastando mais do que arrecadamos. Em 2023, nós vamos gastar mais do que arrecadamos, 170 bi. É muito dinheiro. Nós estamos gastando todo o orçamento da saúde a mais do que a gente arrecada. E o governo se comprometeu em 2024 a zerar o déficit. Ou seja, o governo precisa conseguir mais arrecadação do que gasta, pelo menos 170 sem gastar um centavo a mais. Pelo menos 170 bi. E aí, criou-se um prato cheio para os devedores. Porque nós temos inúmeros devedores e grandes devedores. Nós temos dívidas, assim, de bilhões, de trilhões. Os devedores da Fazenda Nacional. Devedores da União. Esses grandes, esse poder econômico, esses empreendedores imobiliários, esses banqueiros, né? Ora, se o governo está no corner... Esses donos de Americanas. Isso. Se o governo está no corner, precisa arrecadar, porque se comprometeu, porque não tinha outra saída naquele momento. Imagino que até poderia ter outra saída, mas o governo aceitou a regra do jogo. Então agora saiu, nessa semana agora, né? No dia que nós estamos gravando o programa, né? No dia anterior, na quarta-feira, foi publicada a Lei 14.740, permitindo aos grandes devedores virem para um balcão de negociações. Ou seja, o desenrola para os grandes. Perfeito. E não vale para os simples, olha só. Só vale para os grandes devedores. O que eles ganharam com isso? Ora, o governo precisa de dinheiro, vamos negociar. Qual é que é a negociação? Olha, eu devo, na minha dívida aqui tem, sei lá, tem 100 de dívida e mais 800 de juro, porque são dívidas de 5, 6 anos atrás, né? Milhões a gente está falando. Milhões, nós estamos falando em milhões. Milhões. Isso. E em algumas medidas até acima de bilhões, né? E aí o cara diz assim, ó, e a lei diz assim: se tu quiser pagar, tu vem aqui, senta, nós vamos negociar, nós vamos tirar todas as multas, tirar todos os juros. Toda multa e todo o juro. E tu vai pagar não numa vez só. Tu vai pagar 50% à vista e o restante em 4 anos. Ah, mas se tu tinha prejuízos nos anos anteriores, a gente compensa o prejuízo. A gente te dá um crédito. Reduz a tua dívida em função dos teus prejuízos no passado. Cara, isso é algo assim, é um presente que está se dando para o grande poder econômico, para o grande empresariado, poder regularizar as suas dívidas. Então, mas eles não iam pagar nunca? Como é que... Não, eles não iam pagar nunca se a gente não cobrasse nunca, né? Então teria algumas alternativas. Ou a gente vai modificando as leis para fazer com que esses caras ou paguem ou vão para cadeia, que esse é o correto, que acontece em qualquer país. Ou pagam ou vão para cadeia. E vejam, um dos grandes devedores que a gente tem em Porto Alegre, que era devedor assim histórico, inclusive de tributos municipais, é um desses que negociaram terras do Quilombo. Máquinas, né? Condor. Exatamente, Máquinas grande devedor, né? Enfim, então o que a gente tem aqui é o governo se apresentou um arcabouço fiscal para substituir a emenda do teto,
a emenda do corte de gastos, a emenda 95, mas neste arcabouço fiscal o governo meio que colocou, como disse a ministra Esther Dweck, né, uma granada sem pino no colo. Ou seja, o governo meio que se obriga, pelo próprio compromisso que assumiu, a aceitar a chantagem do poder econômico. E essa chantagem é séria, ela é muito forte, e para garantir o compromisso que o governo se autodeterminou, isso pode, inclusive, criar possibilidades de inviabilização da própria arrecadação no futuro. Porque se o cara pode ter essa oportunidade de regularizar sua dívida sem juros, sem multa, por que ele vai pagar a dívida que ele deve hoje? Sim, é um estímulo para o sujeito Eu não espero pagar. o ano que vem, eu espero daqui a 2, 3 anos que vai surgir uma nova regra. Basta que o governo esteja no corner. Basta que ele esteja nas cordas. Se ele estiver nas cordas, eu vou lá e negocio. O que né? vai estimular muita A gente inadimplência. a manter o governo nas cordas. Perfeitamente. Porque assim Esta é a ele terá lógica. que fazer concessões. Esta é a lógica, O poder econômico precisa que o governo esteja num cantinho, espremido. E o Centrão porque faz isso. E aí que ele estabelece as regras que lhe dê vantagem, né? É impressionante. É uma reparação ao avesso, né? Exatamente isso, é uma reparação ao avesso. É exatamente isso. No Brasil, na prática, quem foi reparado pela violência colonial, racista, etc., foram os grandes proprietários de escravos, né? Isso é uma coisa que as pessoas sabem pouco, mas, por exemplo, na lei do ventre livre e do sexagenário foram incluídos, foi construída uma coisa chamada Fundo de Emancipação. Esse Fundo de Emancipação era um fundo, tipo essa situação assim. Então, o Estado recebia um valor do Tesouro Nacional em relação às alforrias que eram concedidas. Então, o fazendeiro era recompensado. E esse fundo, que foi o fundo utilizado até praticamente a década de 30 do século XX, para estimular a importação de mão de obra europeia que veio justamente substituir a mão de obra dos trabalhadores. Tem até o folclore, né? Que o Rui Barbosa teve um incêndio no Arquivo Nacional para apagar. Na verdade, já havia mobilização naquela época dos descendentes de africanos escravizados para a reparação, né? Para a cobrança da violência que houve. Sim. E, na verdade, como isso tudo vinha, os registros e tal, na verdade, foi uma autodefesa do sistema em relação a esses documentos que comprovavam, oriundos do Fundo de Emancipação. Né? Então, o Brasil ele é recorrente em... A elite, né, oligárquica e tal, ela se repara, né? Ela pede perdão, como o pessoal agora é moda pedir perdão, né? Isso. Mas, na verdade, eles se autoprotegem, né? Tomam essas medidas como essa. Então, é uma reparação ao avesso. Nós falamos aqui um dia, né, sobre um decreto do Deodoro da Fonseca, e esse decreto era aquele que financiava a vinda de imigrantes europeus logo depois da abolição da escravatura, né, da suposta abolição, que abandonam todo... e, na verdade, houve todo um processo de desempoderamento dos negros, né? Sim. Ou seja, para evitar exatamente mobilizações, enfim, que os negros pudessem... Olha, nós vamos fazer 25 anos, hoje 22 anos da Conferência de Durban. Contra a xenofobia, o racismo e toda forma de intolerância. Foi uma delegação grande do Brasil para Durban. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né? E teve uma treta muito grande, porque, por pressão dos palestinos e da Conferência Regional do Oriente Médio, se trouxe para a baila com muita força a questão da reparação e acabou saindo uma declaração da ONU que não agradou nem os Estados Unidos e nem a Israel, que era justamente considerar o tráfico tumbeiro, a colonização, o racismo como crimes da história, ou seja, crimes imprescritíveis e que os Estados-membros da ONU deveriam dar esforços para se reparar essa situação, né? Vejam bem, nós estamos há
2 anos da Conferência de Durban e nós não temos notícia, né, que nenhum Estado membro da ONU tenha estabelecido negociação objetiva com os povos ou representação dos povos que foram impactados para efetivar a orientação da ONU. Aí você me traz essa notícia que eles estão tratando de se auto-perdoar, né? Quer dizer... Nós vamos ter que ser bem rápidos, Ayrton. Eu vou ser bem rápido. Prensa na imprensa. O prensa na imprensa de hoje é você, não vou dar prensa na imprensa, mas eu vou até saudar, digamos assim, não propriamente os donos da imprensa, mas aqueles que fazem a imprensa no dia a dia. Você sabe, pessoal, que repórter é aquele espécime estranho que quando acontece um tsunami, quando acontece um terremoto, quando acontece um grande acidente natural ou de falha humana, enfim, é o cara que, ao contrário de todo mundo, ele corre para aquele lugar onde está acontecendo aquilo. Todo mundo está fugindo daquele, ele corre para lá. Enfim, são os chamados ossos do ofício, né? Bom, então, eu quero ressaltar o seguinte. Nesse conflito entre... me recuso a chamar de guerra isso, né? Nesse conflito entre Israel... Esse é genocídio, né? Não dá a palavra. Genocídio, limpeza étnica, enfim. Pois bem, em 5 semanas de bombardeio de Israel sobre Gaza, morreram 53 jornalistas. Esses caras que correram para lá, ou que estavam lá e não saíram de lá, ou até não puderam sair de repente, né? Quem fez esse levantamento foi uma ONG chamada Comitê de Proteção a Jornalistas, CPJ, que traz toda a informação importante. Desde 1992, quando ela começou a fazer esse levantamento, coletar esses dados, foi o período mais mortal para a profissão nesse planeta, né? Outra organização, a organização Repórteres Sem Fronteiras, responsabilizou Israel pela situação. Textualmente, Repórter Sem Fronteiras diz o seguinte, abre aspas, esta é uma das contas de mortes mais altas em um século. Jornalistas internacionais estão proibidos de entrar em Gaza, os repórteres que estão lá não têm refúgio seguro e não têm como sair. Eles estão sendo mortos um após o outro. A Repórteres Sem Fronteiras, que é uma organização bastante conhecida, bastante respeitada, ela diz assim que o jornalismo está sendo erradicado em Gaza. Então é outra limpeza que está acontecendo, além da limpeza étnica, está havendo uma espécie de limpeza informacional. Tá? Então, sucintamente, já que eu não quero me estender sobre isso, achei que isso era algo que eu tinha que observar neste momento. Gente, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast, né? E agora estamos chegando já ao final para aquele quadro mais animado do nosso programa, mas antes eu deixo aqui a dica do filme de estreia. Pelo menos um quadro vai ser bem animado. Pelo menos um quadro, né? A gente pelo menos acaba com algo mais, né? A dica dos Cine Bancários, né? O cinema que funciona há 15 anos aqui no Sindicato dos Bancários. A estreia dessa semana, na sessão das 19 horas, é do filme Pedágio, o novo longa-metragem da diretora Carolina Markovics. O filme conta a história de uma atendente de pedágio inconformada com a orientação sexual do filho, que comete delitos para financiar uma cura para o que considera uma doença. A obra quebra as expectativas do público e joga no colo do espectador uma reviravolta de fincar as mãos na poltrona. Exibido no Festival de Toronto e eleito o melhor filme do Festival de Cinema de Roma, Pedágio é um filme intenso e necessário. Então fica aí a dica do filme para esse próximo final de semana e a próxima semana. Figuraça da semana. Eu pensei assim, cheguei num voto.
Eu acho que a figura da semana é o Flávio Dino, né? A escolha do Lula para o STF, que eu até nem sei se é uma escolha das mais adequadas, mas enfim. Mas o Dino tem uma história de conflitos, de bate-bocas no Congresso, muito interessante, entende? Então ele é um sujeito que consegue responder, né, algumas provocações com um certo sentido de humor e tal, né? E consegue, digamos, desconstruir o que tem sido levantado para ele nas vezes que ele foi ao Congresso. Então até que inventaram que aquelas presenças do Dino no Congresso era a escolinha do professor Dino. Pois bem, então tá, eu voto no Flávio Dino. Mas como você sabe que o meu pendor é um pendor adesista, eu posso votar em qualquer uma que vocês indiquem também. Bom, eu não vou de Flávio Dino essa semana. O meu voto, ele vai para deputada federal Reginete Bispo. E por quê? Ela foi relatora do projeto que aprovou o dia 20 de novembro, né, como um feriado nacional, que foi uma demanda da bancada negra no Congresso Nacional, né? E a Reginete, então, foi a relatora desse projeto, que foi aprovado essa semana. E, para mim, então, ela é a figuraça da semana, representando, né, a bancada negra do Congresso Nacional. Bom, eu vou te acompanhar, Kátia. Meu segundo voto, então, é para... Meu segundo voto para Reginete Bispo. Obrigada, Dão. Ô, Nir. Pois é. A minha figuraça da semana não poderia ser outra que não um ente coletivo, né? Então, para mim, a figuraça da semana é o Quilombo Qued, aquelas mulheres e aqueles homens com quem nós aprendemos constantemente e que estão enfrentando, né, os donos da cidade de Porto Alegre por um direito que é fundamental, que é de existir enquanto tal. Então, eu vou indicar um ente coletivo expresso por aqueles e aquelas quilombolas que tanto nos ensinam, né, e honram a tradição palmarina, né, consequente, né, de resistência do nosso povo aqui na diáspora brasileira. Muito bom voto. Muito bom voto, mas já perdemos. Mas fica aí a nossa homenagem ao Quilombo Qued e a todos os quilombos. E eu só gostaria, né, Kátia, antes de encerrar esse quadro, lembrar o seguinte: o 20 de novembro, que foi lembrado pela Kátia, né, o 20 de novembro foi votado para ser feriado municipal em Porto Alegre, foi derrotado pela Câmara de Vereadores devido à pressão do empresariado lojista de Porto Alegre. Câmara. Então, agora vai ser feita justiça ao 20 de novembro. E um dos argumentos era esse, né? Que já tinha dentro do calendário todos os feriados e tal. Eu acompanhei essa discussão na época. Mas, gente, então, tá aí a nossa figuraça da semana, é a deputada federal Reginete Bispo. Vamos ficando por aqui, não sem antes lembrar de te convidar a apoiar o Brasil de Fato RS, apoiar esse jornalismo comprometido com os movimentos sociais, comprometido com a classe trabalhadora, comprometida com o povo que luta e resiste, né? Então, fica o convite, entra lá em apoia.se/amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o que você puder. Ficamos por aqui, agradeço muito a participação do Onir Araújo, Dão Real Pereira dos Santos, meu parceiro de bancada, Ayrton Centeno. E manda seu recadinho, curte, compartilha, enfim, vamos levar esse debate ao máximo de pessoas. Até a próxima semana. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.